Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos acompanhar os destaques. Cidadão dado como morto reaparece no bairro Xamanculo C e diz que tudo não passou de uma manobra. Entenda o porquê neste jornal. 100 profissionais de saúde infectados pela Covid-19 na província de Sofala. Bispo Dom Luís Lisboa, criticado e ameaçado de morte devido à sua postura em relação ao terrorismo em Cabo Delgado, já não é bispo da Diocese de Pemba. Cobras e ratos aterrorizam moradores de alguns bairros em Inhambane. A seguir vamos atualizar as notícias. Um cidadão de 40 anos de idade, residente no bairro Xamanculo C, na cidade de Maputo, dado como morto pela família da esposa, reaparece e afirma que tudo não passou de uma manobra da família da esposa para impedir que tenha a guarda da filha. É mais um insólito na cidade de Maputo. Trata-se de Juvenal Jorge, residente no bairro Xamanculo C, na cidade de Maputo, que foi dado como morto em dezembro do ano passado pela família da sua esposa. A vítima da suposta morte simulada para impedir a guarda da filha diz tratar-se de calúnia que virou maldição na sua vida. O mais agravante é que a esposa teria pedido emprestado produtos alimentares avaliados em 3.000 meticais para realizar as cerimônias do marido. Eu sou um fantasma, assim. É lógico, até ficam admirados, até fogem. Eu não me sinto bem, sinto meio incomodado, porque alguém faz isso aí, por isso as minhas coisas, quando eu faço, dão errado. Então, para mim, praticamente, é um azar que foi colocado. Foram pedir lá comidas correspondidas ao valor de 3.000, leites, tudo, a dizer que eu, próprio pai da criança, não existe, perdi a vida. Então eu procuro saber, se eu perdi a vida, tinha que ser eu próprio pessoalmente, o pai da criança, a criar um cidadão de óbito, a dizer que estou a deixar a minha filha com família X. A morte foi declarada, foi em dezembro, enquanto o dezembro do fim do ano estava em casa da minha irmã em Zimpeto. Então praticamente alegam que ele foi enterrado onde? No cemitério dele. O suposto morto não descarta a possibilidade de ter sido simulado um falso enterro em um dos cemitérios de Macantuém, com o intuito de obter dividendos em seu nome. Juntaram algumas pessoas alegando ao meu nome, por terem simulado o caixão. Então, praticamente alegam que ele foi enterrado onde? No cemitério dele. Foi enterrado, sim, vivo. E já fui até a polícia, fui meter esse caso. Eu não pago nada porque estou vivo. Eles é que devem pagar a meu dinheiro inteiro. Tá vendo? E segundo, também tenho que pagar pelos danos que eu sofri durante muito tempo. Eu não sei se foi comprado por 3.000 ou 2.000, não sei. Eles é que sabem como é que compraram o caixão. Ou ainda vence caixão para mim, não sei. O sobrinho e o suposto morto reaparecido dizem que a situação é chocante e desumana. Por isso, chamam a responsabilização dos protagonistas da cerimônia fúnebre inventada para o prejudicar. É lamentável, uma coisa que ninguém também gostaria de ser dito que está morto. Isso é uma coisa chocável, que dá medo, entende? E eu, quando fui ter com minha irmã, tinha para cuidado, para fazer negócio com aquela criança. Sabe? Porque eu sou pai daquela criança, eu quero ver a minha filha e quero a ela também. Se ela não precisa de mim pela essa infração que ela cometeu, que traga a minha filha para passar a ter assistência com ela. A sogra do Juvenal Jorge, que reaparece 2 meses depois, atendeu-nos de forma arrogante quando chamada a abordar sobre o assunto. Logo tive bem a história, a cerimônia e a Juvenal. Estou com o Juvenal a filho. Sim. Vamos, Steve. Nascido, mamãe. Mas o mocinho em Chile, é só que ou nada. Enquanto o suposto mistério não se esclarece, o suposto morto promete tudo fazer para responsabilizar criminalmente os protagonistas da cerimônia fúnebre. 101 profissionais da saúde de diferentes especialidades e categorias foram infectados pela Covid-19 na província de Sofala, onde 4 estão internados e 1 perdeu a vida. Os 101 profissionais da saúde infectados pela Covid-19 na província de Sofala estiveram na linha de frente de combate daquela pandemia
no distrito da Gorongosa e cidade da Beira. Beira, onde está o Hospital Central, e distrito de Gorongosa, não são aqueles distritos que nós temos mais profissionais de saúde afetados. O resto do distrito, a distribuição é mais ou menos igual. Neste momento temos 101 profissionais de saúde, okay, de diferentes categorias, que estão afetados pela Covid-19. E deste grupo tivemos um total de 4 que internaram e infelizmente um acabou perdendo a vida, não é? Ele tinha comorbidade associada, que era a hipertensão arterial crônica. Infelizmente tivemos esses colegas, mas outros felizmente já conseguiram recuperar. Metade desses já tiveram alta e outro ainda continuam a cumprir a quarentena. Por conta daquela doença respiratória, registra-se déficit de profissionais de saúde nas unidades sanitárias, estando desta feita a afetar o sistema que já tem alguns serviços suspensos, como são os casos das consultas externas e cirurgia. Tudo aquilo que é cirurgia de urgência ainda estão abertos, mas aquela cirurgia eletiva que pode esperar mais algum tempo, essa estamos a recalendarizar e até fazer o adiamento dessa cirurgia, não é? De modo a permitir menor fluxo possível de pacientes e utentes dentro da unidade sanitária. O objetivo aqui é principalmente não deixar que a unidade sanitária seja aquele principal local de foco, não é? Então é importante controlar essas entradas e saídas dentro da unidade sanitária e também controlar qualquer tipo de aglomerado dentro da unidade sanitária. Para suprir o déficit, a diretora dos Serviços Provinciais de Saúde, Priscila Filimoni, assegura que as estratégias estão sendo desenhadas para reforçar o quadro de pessoal da saúde. Terminou agora a capacitação em relação ao uso dos testes rápidos de antígeno que faz o diagnóstico na hora. Então, esses testes, principalmente, vamos usar aquilo que são nas portas de entrada. Estamos a falar do serviço de urgência e também nas triagens, nos nossos grandes centros de saúde. Então, há esta necessidade de nós fazermos reforço, não é, em relação a este grupo de pessoal, que só vai estar para atender esses casos para testagem rápido para a Covid-19, de modo a que o fluxo também dentro da unidade sanitária seja rápido e não haja esse aglomerado de pacientes. Então, este é um dos pontos do plano de resposta que nós estamos a desenhar para responder à pandemia na província de Sofala. Assegurou aquela dirigente sem ter avançado quantos novos profissionais serão necessários. O deputado da Assembleia da República, pela bancada parlamentar da Frelimo, Círculo Eleitoral da província de Sofala, Dali Assumani Comanda, faleceu esta quinta-feira, 11 de fevereiro, na cidade da Beira, vítima da Covid-19. Um documento da Assembleia da República indica que na presente legislatura, o deputado Dali Assumani Comanda era membro da Comissão da Agricultura, Economia e Ambiente. No caso, a 5ª Comissão. O local e a data do funeral do malogrado serão anunciados oportunamente. Munícipes dizem que a revisão do horário da circulação de transportes semi-coletivos de passageiros vai dificultar ainda mais o acesso ao serviço e levar ao incumprimento de receitas por parte dos transportadores. Esta quarta-feira, o edil de Maputo, Enéas Comiche, voltou a recordar que a última carreira no transporte semi-coletivo de passageiros deve ocorrer no intervalo das 20h10 às 21 horas, visando fazer cumprir o recolher obrigatório. A medida não agrada aos utentes que esperam por dias difíceis, num contexto de escassez de transporte para evacuar o já sacrificado munícipe para os vários destinos. Os chapas que nós temos aqui, para além de fazerem as rotas normais, têm feito algumas artimanhas que é para nós fazermos ligações. Sendo assim, muita gente que não consegue fazer a ligação acaba ficando horas e horas na paragem. Então, isso dá para dizer que todos nós estamos sujeitos a um dia levar o chamboco ou a ter que sofrer alguma represália por parte da polícia. É muito difícil, já que estamos na época de pandemias. Para encarar isso aí é difícil, mas o que fazer? É triste, porque tem pessoas que vivem do negócio, até 20, 21, ainda está numa banquinha, mas já não pode.
Embora reconheçam ser quase impossível cumprir o recolher obrigatório devido à falta de transporte, os visados pedem meio termo entre as três partes, o patronato, instituições fiscalizadoras e o trabalhador. Nós pedíamos que para libertar esse sistema de transportes houvessem polícias camarárias ou polícias de trânsito em cada terminal, a partir da hora da manhã, que são 6, até as últimas horas, né? O nosso presidente deveria dizer para as empresas que as pessoas saem tarde, não é? Para dar um documento, para quando for a se encontrar com a polícia, vai se identificar. É só evitar ter muitas saídas. Não há outra coisa. E para não saírem lesados, os transportadores semicoletivos de passageiros viram-se obrigados a avançar com a proposta de revisão da receita diária. Estamos a passar consequência porque só a receita em si está um pouco caro o combustível. Até essas horas aí, até 18 horas não será possível nós fecharmos as receitas. É muito complicado, só podemos lutar mesmo com os patrões. Não há como, só podemos lutar mesmo. Não conseguimos fechar a receita como deve ser, né? Por causa de carregar esses 3. Agora que há essa exigência, vamos ter que discutir com os patrões. A falta de transporte na zona metropolitana tem contribuído em grande medida para o incumprimento do recolher obrigatório. A Embaixada da China, através da sua comunidade residente em Sofala, doou hoje 15 ventiladores, 10 geradores de oxigênio, entre outros equipamentos, 100 gasodutos ao Governo Provincial de Sofala. Estes equipamentos médicos doados pela República da China, constituídos por 15 ventiladores, 10 geradores de oxigênio, 100 gasodutos, vêm reforçar a capacidade de resposta ao tratamento da Covid-19 nesta parcela do país. Acreditamos que estas unidades vão aliviar o problema de insuficiência destes nas unidades sanitárias, tendo em conta o crescente número da necessidade de internamento dos pacientes da Covid-19 na nossa província. O Conselho Executivo Provincial agradece o gesto e louva ao governo chinês e à população da China, pois ela surge no âmbito do reforço das relações de amizade, solidariedade e cooperação que temos com a China. Para o representante chinês Feng Ming, os equipamentos vêm para minimizar o agravamento da pandemia. Todos devemos estar vigilantes. Ao mesmo tempo que temos dificuldade no atendimento e aguardamos de chegada da vacina. Todos devemos proteger e manter distância do contato. Os equipamentos chegam à província de Sofala numa altura em que o número de internamentos subiram de 14 para 70 em menos de um mês. Cobras e ratos que supostamente vivem em talhões abandonados aterrorizam centenas de moradores do bairro Mange, na cidade de Machixe. No bairro Mange, arredores da cidade de Machixe, existem pelo menos 2 talhões que transformaram-se numa autêntica mata. Os donos praticamente abandonaram. Os espaços tornaram-se num habitat favorável para animais selvagens, com destaque para serpentes e ratos. Os moradores dizem viver momentos de terror e não são poucas vezes que se esbarram com os animais. Nós passamos sempre, matamos cobra de uns 2, 3 metros. Não é primeira, não é segunda vez. Sempre matamos cobras. Sempre passamos daqui só nos deparamos com as cobras. Grandes? Grandes. 2, 3 metros. Pequenas, grandes, todos os tamanhos têm. É muito difícil ver com mato, pior para as crianças. A gente manda as crianças, vai comprar pão, vai para o mercado, vai comprar tomate, encontra-se com cobra. Como é que vamos ficar? Se a cobra pica, quem vai nos pagar? Já viu muitas cobras, senhoras, aqui na sua casa? Em casa foi uma cobra que vimos. Agora o vizinho aqui do lado também viu as cobras a entrar em casa dele. Neste bairro, na cidade de Machixe, no período noturno torna-se mais terrível para circular por conta das matas onde proliferam serpentes e ratos.
fato associado com a falta de iluminação pública. Andar de noite, sabe aquela coisa de você, é forma de ir por escada, né? Você tem que descer subida. Então, se apanhar, apanhou. O que é que não apanhou? É paciência, mas estamos de forma mesmo de delinquente, mesmo mal. Tá vendo? É difícil andar à noite? Sim, é difícil. Numa zona que sai cobra? Sim, cobra. Tem muitos cobras aqui, tem muitos ratos. Só que não temos formas. Há uma semana atrás fui falar com o dono, que é responsável pelo espaço. Eu pedi para retirar o mato, porque eu estava a passar uma cobra. Eu tive que saltar, recuar para trás. Então pedi para falar com o dono, ele disse que não tenho como queixar ao município, porque primeiro tem que falar com a Ana Rita Stoy, que vive aqui perto, para poder arranjar a estrada. Depois de arranjar a estrada, ele já pode tirar o mato. Em janeiro também fui eu com o secretário do bairro, fomos ter com ele. Disse que vinha cortar o capim. Até hoje ele ainda não apareceu. E nós já estamos cansados de cobras. Aparecem pessoas que querem espaço para construir. Ele não aceita entregar. Para além de animais selvagens, os moradores dizem que os talhões abandonados servem igualmente de esconderijo para os larápios neste bairro Mães, arredores da cidade de Machixe. E as estruturas do bairro Manje, na Machixe, legitimam a preocupação dos moradores e prometem encaminhar o assunto ao Conselho Municipal. Nelson Arthur é chefe de quarteirão onde as cobras e ratos que saem dos talhões abandonados passeiam a sua classe no bairro Manje, na cidade de Machixe. Arthur afirma que não são poucas vezes que também se esbarra com os animais no seu quintal e nas ruas. Tentativas para a resolução pacífica do problema sempre redundaram em fracasso. Eu, próximo, fui com uma pessoa que está interessada para comprar. Então, mas ele falou de que ele tinha que ir à espera do irmão que está no Maputo para vir fazer as medições. Até combinei com ele a dizer de que ele vinha num domingo para vir fazer as medições, mas nunca mais apareceu. Esgotadas tentativas para a solução pacífica do assunto talhões abandonados no bairro Manje, o chefe do quarteirão, Nelson Arthur, disse que o próximo passo vai ser submeter às autoridades municipais. A situação que está deslocada é que ele está lá longe, então a população, os vizinhos é que estão a sofrer. Porque que tal se a cobra sai e vai morder alguém? Essa pessoa vai morrer. Então fica o espaço enquanto a vida da pessoa já não existe, já não fica bem. Estou a pensar em interagir com o município para saber o que é que nós podemos fazer. Manje é apenas um de tantos bairros suburbanos da Machixe onde as pessoas adquirem talhões e abandonam. E os espaços transformam-se em matas para habitat de animais selvagens e até esconderijos de bandidos. Está detida uma jovem de 36 anos de idade por alegado envenenamento mortal do próprio enteado de 17 anos de idade no distrito de Chokwe, província de Gaza. Ana, 17 anos. A acusada, que vivia com o adolescente há 14 anos no povoado de Xilukwane, conta que colocou ratex num prato de comida com a intenção de matar ratos que atormentavam a família. Mas, para a surpresa, a comida, contendo substância tóxica, foi consumida pelo enteado, que minutos depois viria perder a vida. Quando regressei a casa em dezembro com meu esposo, verifiquei que muita roupa foi roída pelos ratos. Meu esposo orientou-me que preparasse uma armadilha para matar ratos. Feito isso, dia seguinte, o meu enteado comeu a comida, começou a gritar, levamos ao hospital. Pelo caminho, perdeu a vida. Aliás, esta insiste que teria alertado o finado sobre o perigo do veneno. Inocente, mas admito ter colocado ratex para matar ratos.
Alertei o meu enteado sobre o perigo do veneno. A investigação policial sugere que a mulher agiu com a intenção de matar. No distrito do Choque, tivemos o registro de um caso de envenenamento em que uma senhora de 36 anos de idade introduziu produtos tóxicos na refeição que era para o enteado de 17 anos de idade. Este enteado consumiu os alimentos e por essa via posteriormente espumou e perdeu a vida. Tendo a polícia tomado conhecimento, deslocou uma equipa multissetorial para fazer a análise, o exame do corpo sem vida deste adolescente de 17 anos, e que chegou à conclusão de que a causa de morte foi envenenamento por ingestão de substâncias tóxicas. A senhora já responde sob custódia. A PRM na província de Gaza está preocupada com casos de homicídios provocados por conflitos familiares e indica que só nas 2 últimas semanas houve 6 óbitos nos distritos de Limpopo, Xaxai, Manjacaze, Choque e Macia. Dom Luís Lisboa, criticado e ameaçado de morte devido à sua postura em relação ao terrorismo em Cabo Delgado, já não é bispo de Pemba. O mesmo foi transferido para o Brasil. Mesmo sem avançar os motivos, a Conferência Episcopal de Moçambique emitiu um comunicado de imprensa anunciando a transferência do bispo de Pemba para o Brasil. De acordo com o documento, no lugar do bispo de Pemba, o Papa Francisco nomeou Dom António Juliás Ferreira Sandramo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Maputo, para o cargo de administrador apostólico da Diocese de Pemba. Recorde-se que Dom Luís Lisboa foi um crítico acérrimo da situação de violência em alguns distritos da província de Cabo Delgado, chegando mesmo a ser ameaçado de morte. Em julho do ano passado, o bispo chegou a escrever uma carta aberta ao povo de Cabo Delgado no quadro da visita do Papa Francisco ao país. Na missiva de 3 páginas, o bispo questionava a eficácia das políticas adotadas pelo governo para combater o grupo que aterrorizava a província de Cabo Delgado, assim como as razões do tamanho secretismo em relação ao assunto. Ainda na carta datada de 18 de julho, o sacerdote avançou várias suspeitas do que poderia estar por detrás da insurgência armada em Cabo Delgado, fazendo questões como: há alguma ligação com o tráfico de órgãos? Faz parte do branqueamento de capitais? Os ataques estão ligados com o comércio de pedras preciosas? A nossa província está sendo um corredor de traficantes de bens diversos? Não será que a questão das dívidas ocultas está também por cá? Os ataques estão ligados à pobreza extrema da região norte da província? Não será que há um problema de concessão exacerbada de terras para prospecção mineira? Perguntava o sacerdote que dirigia a Diocese de Pemba desde 2013. Analistas políticos Albino Forquilha e Alberto Manhice mostram-se preocupados com a falta de estratégia da União Africana para combater o terrorismo em África e, em particular, em Moçambique. Terrorismo é um dos temas que deveria constar no topo de agenda da 34ª Cimeira da União Africana e, por esta razão, havia enormes expectativas sobre a discussão do assunto. Um facto que não foi concretizado, uma vez que os 55 países não foram além de um repúdio. No contexto, o especialista em assuntos militares, Albino Forquilha, diz que esperava uma posição mais forte e firme da União Africana relativamente ao terrorismo em Cabo Delgado. A União Africana tem sido um fracasso do ponto de vista de pensamento estruturante naquilo que apoquenta efetivamente as governações africanas. Esta união tem se revelado sempre como se fosse de facto alguma desunião. Porque não se pode, efetivamente, como aconteceu nesta cimeira, que se discuta, que se coloque na agenda o terrorismo como algum dos aspectos
principais a se ter em conta em África, mas que a própria Cimeira não sai com alguma estratégia, com alguma união, diria, operativa, para que de facto o terrorismo seja combatido. Já o analista político Alberto Manique entende que é estranho o silêncio da União Africana em relação ao terrorismo em África. E era a altura esta de estes países solidarizarem-se com o povo moçambicano. Tanto que nunca, ao longo destes 20 anos, nunca vimos um país da SADC que vá em solidariedade com um país fustigado pela guerra. É estranho o silêncio que se manifesta dentro da região. De recordar que foi eleito para a presidência da União Africana o chefe de Estado senegalês Macky Sall nos próximos 2 anos, em substituição a Cyril Ramaphosa, que termina este ano o mandato. O país registrou um aumento mensal do nível geral de preços na ordem de 1,18% em janeiro findo, segundo o Índice do Preço do Consumidor, publicado pelo Instituto Nacional de Estatísticas esta quinta-feira. O documento do Instituto Nacional de Estatísticas aponta para as divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de vestuário e calçado, que foram as de maior destaque, ao contribuírem no total da variação mensal com cerca de 0,84 e 0,12 pontos percentuais positivos, respectivamente. Outro destaque vai para o aumento dos preços de tomate em 12,4%, do coco em 18,7%, do peixe seco em 5,5%, do óleo alimentar em 6,1%, de capulanas em 3,3%, do arroz em grau em 3,8% e da couve em 11%. Estes foram responsáveis por cerca de 0,75 pontos percentuais positivos do total da variação mensal. Outros produtos como a cebola, a galinha, a mandioca fresca, o camarão fresco, o limão, as sandes de fiambre, o queijo, ovo, linguiça, mistas e similares e a batata doce contrariaram a tendência de aumento ao contribuírem com cerca de 0,16 pontos percentuais negativos. Comparativamente ao igual período do ano anterior, o país registrou no mês em análise um aumento de preços na ordem de 4,09%. Comparativamente ao igual período do ano anterior, o país registrou no mês de análise um aumento de preços na ordem de 4,09%. As divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de bebidas alcoólicas e tabaco foram, em termos homólogos, as que registraram maior variação de preços, com cerca de 9,14% e 8,47%, respectivamente. A cidade da Beira teve, no período de análise, uma variação mensal mais elevada, com 2,09%, seguida da cidade de Nampula, com 1,13%, e, por fim, a cidade de Maputo, com 0,87%. O Banco de Moçambique orienta a banca comercial a reforçar as medidas de prevenção da propagação e contaminação da Covid-19 no país. Através de uma circular publicada esta terça-feira, o Banco de Moçambique refere que a mesma resulta das medidas estabelecidas pelo Decreto número 2 para 2021, de 4 de fevereiro, no sistema financeiro. No total, o Banco de Moçambique impõe cerca de 10 medidas às instituições de crédito que operam no país. Dentre elas, as instituições de crédito e sociedade financeiras são recomendadas a estabelecer planos, procedimentos e promover ações de higienização e desinfecção das suas agências, equipamentos, objetos, superfícies, bem como os teclados e cabines de ATM e de quiosques de pagamento remotos ou localizado nas agências, devendo ainda os referidos planos e procedimentos estar disponíveis para a monitorização e avaliação do grau do seu cumprimento pelas autoridades competentes.
Por outro lado, as instituições de crédito e sociedades financeiras são orientadas a higienizar e desinfetar regularmente as suas agências, equipamentos, teclados e cabines de ATM e quiosques de pagamento remotos ou localizados nas agências, objetos, balcões de atendimento, puxadores de porta e demais superfícies, de acordo com o plano aprovado pela instituição. As instituições bancárias são ainda orientadas a assegurar que as entidades contratantes de POS estejam devidamente informadas e implementem integral e rigorosamente os procedimentos de limpeza e desinfeição frequente de POS e respectivos balcões de atendimento antes e depois de utilização da POS. Para assegurar a informação sobre o distanciamento interpessoal, a circular impõe às instituições de crédito e sociedades financeiras a organizar os espaços, incluindo a ATM, devendo utilizar-se a sinalização, nomeadamente marcação no pavimento e outros elementos informativos. Estamos de volta ao jornal principal. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas e ventos nesta sexta-feira até domingo nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. A região sul do país poderá ser fustigada por chuva intensa acompanhada de trovoadas, podendo variar de 50 a 100 milímetros e ventos fortes até 70 km por hora a partir da tarde desta sexta-feira até domingo. Em Maputo, o mau tempo poderá afetar os distritos de Boane, Namacha, Marraquene, Muamba, Magude, Manhissa e as cidades de Maputo e Matola. Para Gaza, os distritos que serão afetados são Chiqualaquala, Xigubo, Chibuto, Massingir, Guijá, Manjakaze, Bilene e as cidades de Chocwe e Xeixai. Na província de Inhambane, segundo a previsão meteorológica, serão afetados os distritos de Zavala, Inharime, Panda, Onwine, Vilanculos, Govuro e as cidades de Machixe e Inhambane. Prevê chuvas fortes, mais de 50 milímetros em 24 horas, localmente muito fortes, mais de 100 milímetros em 24 horas, e ventos com rajadas até 70 km por hora e trovoadas severas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, um sistema de baixas pressões formou-se no canal de Moçambique, podendo transformar-se em depressão tropical. E este sistema de baixas pressões continua a evoluir, que poderá atingir o estádio de depressão tropical amanhã, dia 12 de fevereiro. E para as províncias de Maputo e Gaza, a chuva será influenciada pela passagem de um sistema frontal ativo, adicionalmente com a depressão que poderá entrar pela província de Inhambane. Ademais, o fenômeno poderá criar agitação marítima e gerar ondas até 5 metros de altura a sul do paralelo, 22 graus sul. Os ventos poderão criar uma agitação marítima até uma altura de 5 metros. Recomenda-se às pequenas embarcações que não se façam ao mar. E também a população verificar a segurança dos tetos. O Instituto Nacional de Meteorologia recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança na região sul do país. A degradação das vias de acesso na cidade de Tete condiciona a circulação de bens e pessoas naquela urbe. Buracos e mais buracos em várias vias, bem como estradas inacabadas, é o cenário que caracteriza os bairros do município da cidade de Tete, facto que está a comprometer a circulação de pessoas e bens. Segundo alguns municípios ouvidos pela TV Sucesso, lamentam da situação que vai de mal a pior. Na verdade, quando o Conselho Municipal decidiu em fazer, tinha que programar onde que a água devia percorrer, né? Normalmente, um curso normal. Estando a acontecer isso, é a interrupção completa de via, porque mesmo um carro grande não passa. Fica muito difícil por causa dessas coisas que estão acontecendo aqui neste bairro, sabe? Porque atrasa a travar e você já entraram na cova. Sim, todos aqueles que têm viatura, mesmo fica difícil para eles mesmo. Às vezes à noite, quando alguém passa sem iluminação, acaba entrando no buraco sem saber
que lá à frente tem buraco, devido a essa situação. O cenário é mais crítico na época chuvosa. A falta de sistema de drenagem é o maior fator que leva os munícipes a destruir as estradas asfaltadas por não ter outra alternativa. Não tem como entrar nas casas, devido a que a água, quando chove, tudo fica inundado nos quintais. Acaba estragando a estrada, assim, tá vendo? Quando chove, a água não passa, então cada pessoa a tendência do quê? É de cavar para a água passar. E está também dificuldade, nós como taxistas, às vezes temos estragado nossas motas, principalmente aqui do estado, não é só aqui, lá em frente também temos descido. Exatamente isso. E há bocado caiu um carro aqui de cervejas, aqui mesmo aqui. Entretanto, os nossos entrevistados rogam a intervenção urgente da edilidade para travar este mal. Pelo menos melhorar o sistema de drenagem para as pessoas conseguirem passar nos quintais, porque assim não ajuda nada. O município poderia pôr os tubos embaixo e fechar a coisa em cima do coisa, em cima para a coisa passar, o carro passar bem. Bem, cabe à própria entidade competente, né? Reestruturar isso. Refere-se que a inquietação estende-se também em várias outras estradas inacabadas, na sua maioria ligando bairros da urbe. O Governo defende o uso racional e sustentável das praias, visando fortalecer a gestão dos recursos naturais e ambientais para garantir o desenvolvimento do país. A constatação foi feita no âmbito do lançamento da postura de proteção, gestão e utilização da costa e das praias do município de Maputo. O edil, Enéas Comis, alertou para a degradação da praia devido ao mau uso, o que a torna menos atrativa. Acreditamos que a postura que aprovamos vai ajudar a promover a utilização regrada e regulamentada da orla costeira e das praias do município de Maputo. Por outro lado, gostaríamos de apelar ao engajamento de todos os municípios, no sentido de colaborarem com o Conselho Municipal na implementação rigorosa desta postura, porque só assim iremos ter praias cada vez mais limpas, seguras e que nos enchem de prazer e orgulho. Numa intervenção virtual, a Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maíta, defendeu o combate ao lixo marinho e o abate do mangal. Neste contexto, queremos, dentro da colaboração e cooperação entre o setor do mar, águas interiores e pescas e as autarquias locais, estar seguros de que a concessão de espaços na zona costeira para a construção e instalação de infraestruturas observe rigorosamente as medidas de preservação dos ecossistemas com destaque para a proteção do mangal. Gostaríamos de ter nos municípios os nossos aliados de primeira linha no combate ao abate do mangal, ao lixo marinho, particularmente ao lixo plástico. Quem também participou virtualmente da cerimónia de lançamento foi a Ministra da Cultura e Turismo, Edelvina Materula, que enalteceu a aprovação da postura de proteção da costa e das praias, visto que as praias são cartão de visita de vários turistas que se fazem ao país. A praia é um dos recursos mais preciosos que temos e é uma das principais bases através da qual Moçambique pode desenvolver o turismo. Deste modo, estamos cientes que a zona costeira do município de Maputo assume uma crescente importância estratégica em termos turísticos, culturais, ambientais. A de referir que, com a aprovação desta postura de proteção, foram retirados doados concedidos ilegalmente nas áreas de florestas e de mangal, na zona costeira e praias do município de Maputo. A secretária de Estado da província de Tete, Elisa Zacarias, afirma que os setores que registarem maior número de casos da Covid-19 serão responsabilizados.
Este desafio foi manifestado pela secretária de Estado em Tete quando da primeira sessão extraordinária do governo do distrito de Angônia. Na ocasião, Elisa Zacarias desafiou aos diretores dos setores por forma a serem mais vigilantes no que concerne às medidas de prevenção da pandemia da Covid-19 nesta parcela do país e se os números de casos positivos aumentarem, os mesmos serão responsabilizados. Cada um de nós é responsável no seu setor de trabalho. É responsável, seja na saúde, seja no notariado, seja na educação. O aumento de casos no distrito serão responsabilizados esses setores. Então, é um apelo que eu deixo para cada um ter a consciência e a responsabilidade no seu posto de trabalho. Noutro desenvolvimento, a secretária do Estado salientou que esta medida visa os responsáveis dos setores a serem proativos face à pandemia da Covid-19 que assola o mundo. Pedir a todos os dirigentes aqui presentes que temos essa situação da Covid, que é o problema mundial, ainda não temos vacina, que a prevenção é a única via importante. Por outro lado, a representante do Estado em Tete desafiou ao chefe das localidades do distrito de Angônia na conservação de meios circulantes ora recebidos, de modo a disseminar às comunidades mensagens-chave de combate e prevenção da Covid-19. Devem conservar e usar os meios para os fins destinados, não é para tototo ou sope, levar para ir beber, nada, é para trabalho. O apelo que eu deixo é conservação. Importa realçar que até esta quarta-feira, a província de Tete restava um cumulativo de 12 óbitos e 1.148 casos recuperados da Covid-19. Jogadores da Seleção Nacional Sub-20 dizem-se preparados para o primeiro jogo agendado para a segunda-feira em Mauritânia, mas queixam-se de altas temperaturas que se fazem sentir naquele país. A Seleção Nacional de Futebol da Sub-20 encontra-se em Mauritânia e já realizou o primeiro treino para a adaptação do campo. Os jogadores mostram-se preparados para o primeiro jogo na segunda-feira, entretanto queixam-se de temperaturas altas que fazem sentir naquele país. Esperamos e gostaríamos de ter bons resultados, gostaríamos de alcançar aqueles são os objetivos que estamos a traçar desde que soubemos que fomos qualificados para este CAN. E a partir de agora é só batalharmos, acreditarmos, rezarmos e irmos à frente para alcançar estes tais objetivos que traçamos. Eu acho que estamos preparados para isso porque treinamos durante toda a nossa preparação em campos sintéticos, em climas quentes. Senti um bocadinho de dificuldades na respiração por causa do clima seco e de muita poeira que há, mas de resto foi um bom começo. A altura, por acaso, achei que ia ser um pouco mais calor, mas então que é positivo. O problema agora é só a poeira, a areia, que dificulta um pouco a respiração, mas se não de resto, acho que é um bom campo. Já o selecionador nacional de futebol, Dário Monteiro, diz que a seleção nacional mostra-se otimista quanto ao jogo da próxima semana. Temos aqui um treino de adaptação ao campo onde vamos jogar 2 dos jogos da fase de grupos. Para fazermos a adaptação a este campo, os rapazes iniciarem um relevado sintético, por isso foi importante este treino. Do que nós estávamos à espera, preparámos-nos para esta temperatura, agora estamos a fazer a adaptação, esperamos na segunda-feira estar em condições de competir de igual para igual. Entretanto, médico dos Mambinhas referiu que ainda não há nenhuma baixa na seleção, pois no último teste da Covid-19 a delegação acusou negativo. Uma nota também extremamente importante é que o teste de coronavírus que nós efetuamos em Marrocos resultou absolutamente negativo para toda a delegação moçambicana. E neste momento nós estamos a intensificar as medidas de prevenção para que continuemos todos negativos até ao dia do jogo e mesmo nos jogos posteriores. De recordar que o Campeonato Africano das Nações na categoria de Sub-20 inicia este final de semana em Mauritânia. Obrigada pela audiência. Voltamos a ver amanhã, à mesma hora. Previna-se da Covid-19 porque a situação não está boa. Até amanhã.